Amém. Veja bem, gente, nesse primeiro tempo que nós vamos ter agora, eu gostaria de trazer uma mensagem que tem um cunho um pouco mais conceitual. Eu quero trabalhar com um conceito. Eu gosto muito de um provérbio que fala assim, que o justo é liberto pelo entendimento. Libertação, gente, começa quando Deus nos liberta da ignorância. E o pior tipo de ignorância que tem, obviamente, é a ignorância espiritual, a ignorância em relação às verdades e à revelação que vem de Deus. Como eu disse, a gente tem trabalhado muito com aconselhamento, e tem esse aspecto do aconselhamento que é a libertação. E quando você trabalha no campo da libertação, a gente tem a tendência, muitas vezes, de entrar por alguns caminhos que parecem ser certos, muitas vezes não são, às vezes a gente mistifica demais as coisas, não é? Ou muitas vezes a gente sincretiza os conceitos, uma perspectiva bíblica e ao mesmo tempo uma perspectiva totalmente secular, mundana, não é? Então, eu sou uma pessoa muito conceitual, não é? Eu gosto realmente de aprofundar o entendimento dentro daqueles conceitos que a Bíblia realmente nos apresenta. Porque quando a gente entende esses conceitos de uma maneira divina, isso começa a realmente fazer uma diferença, se torna num divisor de águas, realmente, na nossa vida e na vida de muitas outras pessoas, não é? Então, eu queria falar um pouquinho sobre uma palavra que, inclusive, ela tem assim um peso, na verdade, muito grande, que é a palavra maldição. Eu gostaria de trabalhar com esse conceito com você. Colocar uma basezinha aqui para depois a gente poder caminhar melhor, não é? Então, nós vamos desmistificar um pouco esse conceito, né, que é o conceito da palavra maldição. Quando se fala em maldição, eu sei, muita gente às vezes reage contra, alguns até mesmo expressam aversão, não é? Às vezes eu já conversei com pessoas que só de você mencionar a palavra maldição, a pessoa já realmente estressa, não é? Alguns taxam isso como se fosse uma heresia, outros ficam teologicamente indignados e etc. E realmente, como a gente estava falando, existe muito fogo estranho, muito desequilíbrio, tanto no ensino, quanto na prática ao se lidar com a questão das maldições. E o mundo evangélico, vamos dizer assim, está cheio de superstições. Toda fé sem uma base bíblica é superstição. O que é uma superstição? É uma fé sem base bíblica. É quando você começa a estabelecer uma crença, algo como uma crença pessoal, sendo que isso não tem um respaldo, não tem uma fundamentação bíblica. E é por isso que eu acho que vale a pena a gente tentar juntos aqui desmistificar esse conceito. Então, eu vou falar algumas coisas aqui sobre a maldição para a gente poder ir construindo todo um entendimento e a maneira como esse conceito, quando bem entendido à luz da revelação bíblica, como isso, gente, pode mudar os rumos da nossa vida, não só no sentido de nos libertar, como também vai incrementar tremendamente o nosso potencial de fazer discípulos genuinamente falando, não é? Bom, primeiro aspecto que eu quero colocar é que a palavra maldição, é uma palavra bíblica. É uma palavra bíblica. Primeira coisa, então, é que essa palavra maldição, veja bem, ela não tem origem no ocultismo ou no esoterismo, mas, pelo contrário, é uma palavra bíblica com mais de 200
ocorrências, ou seja, não é algo que deva ser menosprezado. Por mais estigmatizada que esteja essa palavra, não é? Por mais estigmas que ela tenha, a palavra maldição, por mais que nós não gostemos dela, que não caia bem, que essa palavra nos desagrade, não é? Imagina quando você fala assim, puxa vida, parece que o fulano tem uma maldição. Pega mal pra caramba, é ou não é verdade? Pega mal pra caramba, ninguém gosta realmente, assim, é algo que desagrada. Mas independentemente de tudo isso, é uma palavra bíblica, tá bom? E merece o nosso esforço de compreensão. Então, quando nós vamos realmente pesquisar um pouco mais nesse livro, na Bíblia, em existem, na verdade, nós vamos descobrir que existem várias palavras na Bíblia para designar essa palavra que em português seria maldição. Basicamente, todas essas palavras vão resumir 3 significados. O primeiro significado, quando essa palavra aparece na Bíblia, na verdade, é uma palavra no hebraico, que é a palavra alau. E o sentido dela é esse: o castigo advindo da quebra de um mandamento, uma aliança com Deus, ou a quebra de uma promessa ou um juramento. Então, o que significa aqui, biblicamente, a palavra maldição? É simplesmente a consequência de você violar os limites estabelecidos por uma lei, ou quando você quebra uma aliança que foi estabelecida, ou um juramento, uma promessa. Eu não sei se você consegue entender isso, mas existe uma diferença entre uma lei e um conselho. Por exemplo, se eu te dou um conselho, o conselho você obedece se você quiser, se você achar que convém, ele é opcional. Mas uma lei, um juramento, uma aliança, quando você viola uma lei, você vai sofrer uma consequência. Você vai sofrer uma consequência. Nós vamos explicar isso um pouco melhor lá na frente, não é? Então, esse é o conceito quando essa palavra, a palavra alau, aparece. É o castigo advindo da quebra de um mandamento, uma aliança com Deus, ou quebra de uma promessa ou juramento. No Novo Testamento, nós temos uma palavra que traz um sentido muito parecido, que é a palavra anátema, que em algumas traduções, não é, também é traduzido no português maldito ou maldição. A palavra anátema também significa aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. Então, é algo que foi impedido, está proibido por força de algum tipo de castigo, punição ou destruição. Então, por exemplo, quando a gente estuda lá em Josué, no capítulo 9, que foi, lá sobre aquele texto de Acã, acho que é Josué 6, se eu não me engano. Quando Deus, muito claramente, ele estabeleceu algo, um impedimento. Ele falou, olha, desse despojo vocês não podem tomar. E Acã, que não era um homem qualquer, mas era um homem de alta patente no exército de Israel, ele desobedeceu essa ordem, não é isso? Tomou daquilo que foi proibido, e isso certamente trouxe destruição realmente para ele. A gente pode observar isso também acontecendo lá no Novo Testamento com Ananias e Safira, quando eles fizeram um voto que eles estavam dando todo o valor referente a uma propriedade, só que eles retiveram para eles parte desse preço, que já não pertencia a eles.
E tanto um quanto o outro, tanto Ananias quanto Safira, ao sustentarem uma mentira nesse sentido, ambos morreram. Então, quando você realmente viola um mandamento, uma aliança, uma promessa, um juramento, é importante entendermos que isso vai trazer consequências. E a palavra que descreve essas consequências na Bíblia é a palavra maldição. Então esse é o primeiro conceito. O segundo conceito, que também aparece, é isso. É uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida, onde algo ou alguém está preso, impedido, cativo, não é? Exatamente uma condição oposta àquela de uma pessoa que tem o favor de Deus. Então, de repente, você observa assim, uma pessoa, vamos dizer que em alguma área da vida dela, você percebe que tem um aprisionamento, às vezes na área financeira, às vezes na área sexual, na área conjugal, na saúde, você percebe ali claramente que tem algo que está trazendo uma aflição, um aprisionamento. Então, a palavra para isso é a palavra hebraica arar. Tem algumas outras também, né? E o terceiro conceito aqui para a palavra maldição é aquela maldição advinda por falar mal, praguejar, difamar, execrar, xingar, desejar mal, não é? São muitas palavras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento para isso. Então, é o tipo de maldição que vem que procede do falar e que não se cumpre sem causa. Sobre isso, Jesus nos advertiu claramente: a ninguém amaldiçoeis. Não é isso? A ninguém amaldiçoeis. E nós também devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Se você sabe que tem alguém falando mal de você, qual é a única opção que nos resta? É falar: Deus, eu abençoo essa pessoa. É a única opção que nós temos, nós não temos outra. Eu abençoo essa pessoa. Não é? Então, são as palavras para designar o conceito de maldição. Ok? O castigo advindo da quebra de um mandamento, aliança com Deus, ou quebra de uma promessa ou juramento. Uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida. E a maldição advinda por falar mal. Aqui a gente pode entender biblicamente o significado dessa palavra. Bom, um outro ponto que eu quero abordar é que quase todas as vezes que a palavra maldição ocorre na Bíblia, ela aparece contextualizada, por incrível que pareça, ao povo da aliança, e não aos descrentes ou ímpios. E talvez isso realmente surpreenda muitos de nós, porque quando a gente pensa assim no conceito sobre maldição, a gente associa a palavra maldição a uma pessoa ímpia, uma pessoa que não conhece a Deus, que está na marginalidade, na criminalidade, não é isso? Então aquela pessoa, não é? Que é uma pessoa maliciosa, ímpia, essa pessoa é amaldiçoada. Existe uma lógica nesse raciocínio? Sim, não é que o raciocínio está errado, só que biblicamente falando, quando você vai estudar sobre o conceito de maldição na Bíblia, o que você descobre? Que praticamente todas as vezes que a palavra maldição aparece, ela está contextualizada, associada ao povo da aliança, ao povo de Deus, os crentes, e não os descrentes. Então, é muito importante nós entendermos algo. Olha só, gente. Toda aliança, assim como todo mandamento, toda lei, carrega uma maldição, como também carrega bênçãos, não é? Qual que é a força de uma lei? Qual que é a diferença entre uma lei e um conselho que nós falamos? É que a lei,
carrega uma maldição, uma punição. Uma aliança, quando você estabelece uma aliança, por exemplo, a aliança do casamento, qual que é a maldição que essa aliança carrega? É um juramento até que a morte nos separe. Então, se você separa, você está invocando quem? A morte. Não é? Então, muitas pessoas que já passaram por divórcios, adultérios, sabe, assim, como que muita coisa morre, é terrível. Então, toda aliança carrega consigo uma maldição, assim como todo mandamento, toda lei, todo princípio carregam uma maldição. Um conselho você obedece opcionalmente. Uma aliança, um mandamento, uma lei, um princípio, não. As respectivas consequências vão vir. Olha só o que fala lá em Deuteronômio 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Deus está falando essas palavras com quem, gente? Com os ímpios ou com o povo dele? Com o povo dele. Entende? Ao dizer essas palavras, então Deus está deixando muito claro, nós vamos entender daqui a pouco melhor, não é? É que Ele não vai deixar de nos corrigir, de permitir que venham consequências que realmente nos levem a uma restauração do propósito original de Deus, não é? Então, é muito importante a gente entender que, biblicamente falando, quando acontece a palavra maldição, ela está associada principalmente ao povo da aliança, né? Uma outra coisa que eu quero falar dentro desse conceito de maldição, e aqui nós vamos aprofundar um pouco mais, quero que você preste bastante atenção nisso. O principal papel exercido pela maldição é denunciar as desordens espirituais agregadas ou acumuladas, pessoal, geracional ou territorialmente. Então, vamos entender algo aqui, deixa eu explicar isso aqui melhor. Nós vamos ver que a maldição cumpre um papel, e esse papel é denunciar desordens, nos alertar em relação a desordens espirituais que foram estabelecidas na nossa vida, ou na nossa linhagem, na nossa família, no nosso ministério e etc. Não é? Então, apesar de possuir uma conotação negativa, nós vamos ver que no fundo, a maldição cumpre um papel fundamental na nossa realidade, não é? Por exemplo, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas o nosso organismo possui uma série de mecanismos de alerta, não é isso? Você vê, Deus é muito sábio, gente. A criação de Deus é altamente inteligente. Então Deus estabeleceu uma série de mecanismos de alerta. A gente poderia mencionar vários deles. A febre, a ânsia de vômito, não é? A dor. Por exemplo, quando você está com ânsia de vômito, seu organismo está te falando o quê? Provavelmente você está com uma intoxicação alimentar. Você comeu algo que você tem que botar para fora, né? Então aquilo é um mecanismo de alerta. Ou, por exemplo, de repente, você percebe que você está meio assim e tal, sua temperatura subiu, você bota o termômetro, 39 graus de febre. O que essa febre está te falando? Provavelmente tem uma infecção no seu organismo, que você tem que dar atenção a ela. Entende?
Você tem que, olha, o seu organismo está emitindo um sinal de alerta. Eu acredito que, de todos esses mecanismos de alerta, organicamente falando, talvez o principal deles realmente é a dor. Não é verdade? É a dor. Agora eu te pergunto, a dor é boa ou a dor é ruim? Quantos acham que a dor é boa? Levanta a mão. Quantos acham que a dor é ruim? Quantos não acham nada, né? Na verdade, gente, se você for pensar bem, vamos dizer assim, que a dor é tão ruim que ela é boa. Se ela não fosse tão ruim, ela não seria tão boa. É ou não é verdade? Então, veja bem, uma conclusão importante é que ser bom nem sempre significa ser agradável. Tem coisas, para ser um mecanismo de alerta, tem que ser uma coisa que tire você do seu conforto. Não é isso, por exemplo, que a ciência fala? Quais são as doenças mais perigosas? As doenças silenciosas, que não te avisam, que quando você descobre não tem mais o que fazer. Então, quando você tem uma dor, isso simplesmente indica que existe uma desordem exatamente naquele local, não é? A dor nos avisa que nós precisamos de tratar do problema. Se não fosse por esse alarme, essa desordem ou essa doença poderia evoluir a ponto de colocar a nossa vida em risco. Se eu perguntar aqui, quantos já tiveram uma dor de dente? Todo mundo já teve uma dor de dente. Que dorzinha. Quando o seu dente começa a doer, o que seu organismo está te falando? Olha, tem uma desordem, vá ao dentista. Está lá a vozinha, vá ao dentista, vá ao dentista, vá ao dentista. Ninguém quer ir ao dentista, porque dói, é desconfortável, custa caro, né? O tratamento, muitas vezes, gente, tem o seu preço. E se você, então, começa a viver agora à base de, como é que chama o remédio para parar a dor? Analgésico. Você só vai tomando e enchendo a cara de analgésico, aí você não está sentindo dor. Mas o fato de você não sentir dor, isso significa que o problema foi resolvido? Não. Às vezes aquela infecção no seu dente, a cárie, já virou uma infecção óssea. Essa infecção óssea pode evoluir, inclusive se transformar até numa infecção generalizada e te levar a óbito. Qual que é o propósito da dor? É que aquela desordem não destrua você, mas que você possa tomar providências adequadas. E quando você toma as providências adequadas, a sua vida volta ao curso natural. Então, pensando dessa forma, gente, nós vamos ver que a dor é boa, apesar de ser muito desagradável. Força-nos a um processo de restauração, a um processo de correção, de educação, que reconduz à saúde. Em vista disso, fica fácil a gente entender o conceito bíblico de maldição, que a maldição, gente, é um mecanismo divino. É divino. A maldição, que pode até vir na forma, vamos dizer, de perseguições, enfermidades, colapsos, explorações demoníacas, etc., denuncia o quê? A existência de desordens espirituais, em relação às quais nós ainda não tomamos as devidas providências. Quando você percebe, por exemplo, uma perseguição que inclusive você vê que tem até um caráter demoníaco o negócio. Está lá uma perseguição, não é? Em relação à vida sexual de toda a sua família, ou a vida financeira, você percebe, puxa vida, mas por que isso se repete tanto?
Na verdade, o que espiritualmente Deus está nos falando? Olha, existem desordens que ainda não foram confrontadas sacerdotalmente. Situações que não foram remediadas como devem ser. Porque se o sintoma está presente, gente, é porque tem causas. Ainda que a motivação divina, através do princípio da maldição, é nos alertar, corrigir, salvar, existe a possibilidade de sermos destruídos. Gente, a maldição não é para destruir, ela é para nos alertar que possamos nos corrigir. Mas ela pode destruir? Pode. Não é? Ela pode destruir. Ela não foi feita para isso. Nós vamos ver que o conceito fatalístico, que é, na verdade, essa visão secular, distorcida da maldição, que coloca a maldição como uma coisa fatalística, tipo um karma, que tem que se repetir, karma lá, né? Deus não é um Deus fatalista. Eu tive agora, recentemente, no Nepal, que foi declarado, há uns anos atrás, um dos únicos países totalmente hindus. Gente, lá é exatamente esse conceito totalmente maligno da maldição. Aquilo vem como um karma. Então a pessoa tem que ficar, vamos dizer, naquela casta. Ela não pode sair dali, porque ela está pagando uma coisa de uma outra vida. Ela não pode mudar a realidade dela. Não é? É algo que peca frontalmente contra o princípio do arrependimento. Então, na verdade, o caráter de Deus não comunga com o fatalismo. Deus é um Deus que quer corrigir os nossos caminhos. Isso sim. Não é? Nós vamos entender isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Então, é importante a gente entender que a maldição nos guia severamente pelo caminho de volta a um concerto com Deus. E a nossa vida retoma o sentido, o propósito que Deus estabeleceu. Isso produz obediência, maturidade e um verdadeiro sacerdócio. Quando nós entendemos que a maldição serve para nos alertar em relação às desordens espirituais, assim como uma dor física nos alerta em relação a desordens orgânicas, quando a gente entende o propósito da maldição, não é? Nós chegamos nessa conclusão que no fundo, gente, a maldição é uma bênção. A maldição é uma bênção. É um paradoxo. O que é um paradoxo? É uma verdade escondida numa contradição aparente. Mas é assim mesmo que funciona. Quando a gente entende o sentido que Deus quer tratar conosco, é uma bênção. Por isso, presta atenção no que eu vou te dizer. Por isso que é muito imaturo quando uma pessoa quer sair assim, quebrando a maldição. Já viu? Vamos quebrar a maldição. Gente, não funciona assim. Essa questão de você querer quebrar uma maldição sem lidar diretamente com as desordens espirituais inerentes a ela, é ignorância. Você está em rebelião contra o próprio propósito que Deus estabeleceu para aquela consequência. Quando você só quer ser livre do desconforto, sem lidar com a desordem, você está em rebelião ao que Deus quer. Então a questão não é você quebrar a maldição, ou seja, lidar com o sintoma da desordem. A questão é entender a natureza da desordem e interagir com a desordem, com arrependimento, confissão, humilhação, seja pessoal ou representativamente, né? Porque isso é sacerdócio, a gente representar a nossa família, a nossa linhagem, etc. Aí nós começamos a ter realmente resultados fenomenais. Então tem muita gente que resume o ministério da libertação, já viu? Numa oração que não que isso não possa ser feito, mas resume a libertação numa oração quilométrica
de quebra de maldição A, B, C e D. Mas não funciona assim. Não é? O principal papel da maldição é denunciar as desordens espirituais que nós agregamos, que nós estamos acumulando como pessoa, como família, não é? Esse crédito de injustiça e iniquidade, não é? Que vai se sobrepondo ao longo das gerações. Um outro ponto aqui importante é que a essência do conceito da maldição é o castigo. Então vamos chegar aqui agora na essência do conceito. Nós vimos que o ministério da maldição é nos alertar, não é, para as desordens, mas a essência do conceito é o castigo. Castigo não é uma palavra que a gente gosta de ouvir, não é verdade? Quantos já foram castigados por papai e mamãe? Quantos já tomaram uma boa surra do seu pai ou da sua mãe? Não é verdade? Ninguém gosta de castigo. Principalmente as crianças. Não é? A criança, ela não entende a importância do castigo. Quando a gente fala sobre castigo na igreja, lógico, principalmente as pessoas mais imaturas, mais novas, têm repelência, têm alergia a essa palavra. Mas esse verbo, o verbo castigar, na língua portuguesa, é interessante porque vem do latim e significa, no literal, purificar pelo sofrimento. O que é castigar? São dois vocábulos que significam purificar pelo sofrimento. Quer dizer, quando a gente fala de purificação, é uma coisa boa, porque purificar é você se libertar daquilo que te contamina, não é? Que te intoxica, que te envenena. Só que é um método de eliminar a contaminação que envolve sofrimento, envolve dor. O objetivo da maldição, por incrível que pareça, qual que é? É corrigir os nossos caminhos. Quando Deus estabeleceu esse princípio, o princípio da maldição, qual que é a intenção de Deus então? O que ele está deixando claro? Que Deus não abre mão de nos corrigir quando isso for necessário. Deus não abre mão. O que a Bíblia fala em Hebreus 12, 7? Deus corrige o filho que ele ama. Deus corrige o filho que ele ama. Em algumas traduções, na palavra corrigir, fala açoita. Deus açoita. É vara mesmo. Deus açoita quem? O filho que ele não ama. Gente, nós sabemos que quem ama, corrige. Quem ama não deixa a pessoa no erro, não. Quem ama, corrige. Tem compromisso com a verdade e com a maturidade daquela pessoa. Então nós temos a tendência de pensar na maldição como algo negativo, não é isso? Que obrigatoriamente se repete na vida das pessoas como um karma. Porém, na Bíblia, a palavra maldição não tem essa conotação fatalística. Muito pelo contrário, a maldição é uma mensagem que nos ajuda a discernir essas desordens espirituais, reparar pessoalmente e sacerdotalmente os erros, lidar com esse crédito todo de injustiça. Então veja bem, gente, todas as esferas do universo são regidas por leis. Você entende isso? Todas as esferas do universo. Assim como existem leis físicas, existem leis espirituais, não é? Imagina uma pessoa que fala assim, eu vou quebrar a lei da gravidade. Existe uma lei, né, que é a lei da gravidade, que fala que todo corpo sofre uma atração na direção do centro da Terra,
que envolve uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora imagina, a pessoa fala, eu vou quebrar a lei da gravidade. Aí sobe no 10º andar do prédio, pula lá de cima, cai lá embaixo. Quem quebrou quem? Ela quebrou a lei da gravidade ou a lei da gravidade quebrou ela? Não é? Tem uma lei da termodinâmica que fala, um corpo mais quente vai transferir calor para um corpo mais frio. Se uma pessoa, ou intencionalmente, ou acidentalmente, coloca a mão no fogo, ela vai sofrer o quê? Uma queimadura. Não é que Deus está lá no céu, calculando, falando assim, a hora que ela encostar a mão no fogo, eu amaldiçoo ela com a queimadura. Gente, não funciona assim. A queimadura é a consequência natural de você violar os limites estabelecidos por uma lei. Quem criou essa lei? Deus. Existem também leis espirituais. Da mesma forma. Por exemplo, tem um provérbio que fala assim, a soberba precede a destruição, a altivez de espírito, a queda. É uma lei. Quando você vê uma pessoa agindo com arrogância, presunção, orgulho, você nem precisa ser um profeta para falar, essa pessoa vai ser destruída. Porque é uma lei. A soberba precede a destruição. E quando você tem o discernimento das leis que governam o mundo moral, o mundo espiritual, e você se coloca dentro desses limites, você sempre está na bênção. Mas se você sai de debaixo desse guarda-chuva, as consequências virão. Todas as esferas do universo, gente, são regidas por leis. Espiritualmente as coisas funcionam assim. Lógico, existem não só leis, mas agentes. Assim como tem leis e agentes físicos, existem também leis e agentes espirituais. Satanás e os seus demônios, lógico, eles já foram sentenciados pela lei divina e agora, em virtude da injustiça humana, desempenham esse papel de acusar, afligir, perseguir, roubar, matar e etc. Mas sempre em virtude da injustiça humana. Um reino moral exige um sistema de julgamento. Você entende isso? Um sistema de julgamento. Toda a base do direito judicial está na Bíblia, não é? Todos esses conceitos, que também define os principais elementos de um tribunal, como o juiz, o réu, o advogado de defesa, a acusação, não é? Então nós temos que entender que todo ser humano é responsabilizável. Deus não nos criou como uma pessoa que não possa responder pelas suas escolhas. É um livre-arbítrio, não é isso? Então o livro de Jó mostra como Deus, vamos dizer, deu ao diabo a permissão de monitorar a terra, comparecer perante o seu tribunal, tendo uma ação, lógico que a ação do diabo é limitada à justiça, à tolerância e à bondade de Deus. Você lembra lá no início do livro de Jó, que Satanás compareceu quando os filhos de Deus estavam, dá a entender que era um tribunal que estava acontecendo, e é quando Deus começa aquela conversa lá com Satanás, né? Satanás, de onde você vem? Quer dizer, até a primeira questão que eu acho interessante é essa, né? O diabo pode estar no mesmo lugar que Deus? Pode ou não pode? Biblicamente. Satanás frequenta ou não a presença de Deus? Biblicamente. Frequenta, né? Ele estava lá. Quando Deus viu o diabo, Satanás se apresentou, sai Satanás! Não, Satanás, onde é que você vem? Ah, Senhor, eu venho de rodear a terra e observá-la. E Deus falou, viste o meu servo Jó,
Quem começou a coisa? Foi Deus ou foi o diabo? Viste o meu servo Jó? Ah, vi, Senhor. Né? Lógico, o Senhor dá tudo que Ele quer. E realmente, na verdade, o que Deus precisava, quando você estuda assim, mais profundamente o livro de Jó, realmente você entende quando Jó chega nessa conclusão. Só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Realmente, Jó, assim, tinha muitas viseiras, né, uma dificuldade tremenda de enxergar Deus por causa da justiça própria dele. Quando ele se viu naquela situação, inclusive, não é, Jó chegou realmente a acusar Deus por tudo que ele estava sofrendo. Né? Mas é todo um processo divino, onde no final a gente vê Deus restaurando a vida de Jó e promovendo realmente o crescimento que ele precisava, a correção que ele precisava. Não é? Então a Bíblia não apresenta um conceito de expiação onde o castigo é dispensado com exatidão, não é? Quando a gente pensa sobre a justiça de Deus, nós não colhemos exatamente tudo que nós semeamos, senão ninguém estaria aqui hoje, na verdade. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, na verdade. Mas é importante a gente entender que as leis de Deus são razoáveis. Os mandamentos não são apenas proibições negativas, mas são salvaguardas para todos. Quando a lei divina proíbe o furto, por exemplo, isso resguarda o direito de propriedade. Agora, para que uma lei tenha poder de lei, status de lei, é necessário que haja castigo, correção para os infratores, não é? Então, você dizer assim que não existe maldição, em outras palavras, biblicamente, raciocinando biblicamente, você dizer que não existe maldição, é você dizer assim, pecado não traz consequência. Quantos acham que você pode pecar e não vai ter consequência nenhuma? Uma coisa quase que ridícula, né? Mas ainda tem muita gente, por incrível que pareça, que acredita nisso. Há um tempo atrás, inclusive, até um pregador muito famoso, mas ele falou um negócio que eu falei, não, eu fiquei chocado com aquilo. E ele fez uma afirmação mais ou menos assim, ele falou assim, olha, irmãos, tal, todos os nossos pecados já estão perdoados em Cristo, mas ele estava falando isso num contexto de que, olha, todos os pecados já estão perdoados em Cristo, não importa o que você faça, os seus pecados já estão perdoados. Há uma certa verdade nisso? Sim, de certa forma, Jesus morreu para que todos os pecados sejam perdoados. Mas quando eu faço disso uma liberdade para fazer o que eu quero, qual que é o grande erro disso? Eu estou esquecendo que isso vai trazer consequências. Na minha vida, no meu matrimônio, na vida dos meus filhos, dos meus netos e por aí afora. Normalmente, quem são as pessoas que mais sofrem quando você trata de consequência de pecado? São os filhos. Todo pecado produz uma culpa de caráter pessoal, mas uma consequência de caráter coletivo e geracional. Quando Adão pecou, a morte passou a todos os homens, não é? Então, funciona assim. Mas é muito importante nós entendermos, gente, quando a gente lida com esse conceito da maldição, que a essência, o que Deus mais quer com isso é nos corrigir. Eu não sei quantos já leram, assim, cuidadosamente, Deuteronômio 28, Levítico 26, que fala ali sobre as bênçãos e as maldições. Mas você pode observar que o intuito de Deus é lidar com a apostasia do povo.
Entende? É lidar com a apostasia. Olha, se vocês violarem a minha aliança, os mandamentos, derem as costas para mim e tal, então vão vir essas e essas maldições. Para ver se a pessoa cai em si, vem a vara. Aí não corrigiu. Então vai vir 7 vezes pior. Não é? É aquela história. Por isso, gente, que a gente tem que saber lidar com esse conceito. Entender a correção de Deus. Nós vamos ver que um dos princípios mais poderosos para se lidar com a maldição é esse: amor à correção. Você tem que amar a correção. Quando você ama a correção, aí sim, aí você lida com a maldição. Eu perguntei aqui, quantos tomaram a surra, ou seu pai te deixou de castigo, sua mãe te deixou de castigo? Adianta você fugir do castigo? Quando você foge do castigo, o que vai acontecer depois com você? A situação vai melhorar ou vai piorar porque você fugiu do castigo? Qual que é a tendência? É piorar. Então, é interessante, você já percebeu na Bíblia, porque a Bíblia, na verdade, o relacionamento de Deus é um relacionamento com uma nação, com uma dinastia, com uma família. Deus tratou Israel como um filho. E esse filho começou a desobedecer a Deus de maneira contumaz, não é? Se prostituindo com os ídolos da terra, desde lá o reinado de Roboão. E foram passando vários reis e Deus falando, olha, vocês têm que se arrepender dessa idolatria e tal, senão assim como a terra vomitou os cananeus, vai vomitar vocês vão ser castigados, vocês vão ser desterrados. Mas eles não deram ouvidos. E Deus, de uma forma longânima, foi levantando os profetas que madrugavam, não é? E exatamente, já viu quando seu pai vai te falando, meu filho, continua assim, você vai apanhar. Você continua, você vai apanhar. E uma hora, o negócio acontece, é ou não é verdade? Aí veio, realmente, primeiro o desterro de Israel, Samaria, foram para a Síria, inclusive foram destruídos, são as 10 tribos perdidas da casa de Israel, nunca mais voltaram. E depois vem o cerco de Jerusalém, quando eles são levados para a Babilônia. E, inclusive, Deus estabeleceu o tempo do castigo. Quantos anos eles iam ficar lá em Babilônia? 70 anos. Nós estamos falando de uma nação, não é? 70 anos. Vocês vão ficar 70 anos lá. E Deus falou, quem não for para a Babilônia de castigo, quem não for, quem fugir do castigo, vai morrer a espada, a peste ou comido de fera. Já viu quando seu pai te dá um cheque? Ou você vai para o castigo, ou você entra num caminho de morte. E realmente, eles ficaram 70 anos em Babilônia, por causa da idolatria. Babilônia era a terra dos ídolos. Deus deu uma overdose de ídolos para eles. Olha, o povo de Israel tem problema com tudo, menos com idolatria. Desarraigou a idolatria deles. Um castigozinho básico, uma correção. Correção. Qual que é a essência do princípio da maldição? Correção. Como eu falei, muitas vezes pode até ser que um dos agentes da maldição é até o diabo. Nesse sentido, o diabo é um servo de Deus. Não é? Que é o próximo ponto agora aqui que nós vamos ver. Gente, o princípio da maldição, então vamos trabalhar aqui mais uma ideia, mais um ponto aqui. O princípio da maldição parte de Deus e não do diabo. Vamos entender isso aqui, é muito importante. Talvez isso também te surpreenda um pouco, porque quando fala em maldição, quem que a gente pensa que é o autor da maldição? É o diabo, é ou não é verdade? Mas na verdade, quem é o autor da maldição, do princípio? Deus. Não é? A Bíblia fala que
quem fere a terra com maldição é Deus. Você lembra lá em Malaquias? Se os pais não se converterem aos filhos, e os filhos não se converterem aos seus pais, eu, o Senhor, vou ferir a terra com maldição. Estou falando, o diabo vai ferir. Não, eu, o Senhor. Não é? Então, a Bíblia nos mostra Deus como o supremo e idôneo governante do universo. Por isso que é interessante como que Deus chama para si mesmo toda a responsabilidade em relação ao bem e ao mal. Olha só, que está em Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Veja bem, o diabo não está nesse negócio aqui. É Deus. Lógico, é muito interessante, porque quando a Bíblia fala assim, eu, Senhor, crio o mal. A palavra criar não é aquela palavra que está lá em Gênesis, a palavra bará, que é criar do nada. Não é? Quando Deus criou os céus e a terra, criou do nada, de algo que não existia, chamou à existência as coisas que não existiam. Mas essa palavra criar não é a mesma. Mas essa palavra criar é criar em virtude de uma rebelião sistemática. Deus criou o mal, Ele cria o mal. Ou seja, na verdade é um mal, essa maldição que vem para nos corrigir, que a gente já tem falado, não é? Então esse tipo de mal é criado por Deus em virtude de um outro mal praticado pelo homem, com o intuito de corrigir a situação. Isso é exemplificado, não é, de várias formas na Bíblia. Também, gente, não existe uma disputa de poder entre Deus e o diabo. Você já viu que muitos crentes, às vezes, têm esse tipo de cosmovisão? Como se tivesse assim, uma disputa de poder. Deus estivesse disputando com o diabo quem é mais poderoso. Como se fosse até uma queda de braço, né? Deus de um lado, o diabo do outro. Gente, isso não é bíblico. É ridículo. Gente, como é que Deus vai disputar poder com o diabo? Não tem sentido. Não tem sentido. É lógico que Deus é infinitamente, supremamente todo-poderoso. Não tem como comparar o poder de Deus com o poder do diabo, gente. Lá em Tessalonicenses, tanto é que Paulo fala que Jesus vai destruir todo o trono, todo o sistema de poder do anticristo com o assopro. O assopro da sua boca e o resplendor da sua vinda. Só com um brilho, já dissipou tudo. Não existe uma disputa de poder entre Deus e o diabo. Não existe isso. Infelizmente, o que acontece? Muitos ministérios na área de libertação sustentam isso. Não, nós estamos aqui numa guerra, né? Assim, numa disputa para ver quem queima. A coisa não funciona dessa forma, não é? É muito importante nós entendermos que os demônios são periféricos. Lógico, eles têm uma função. Nós não explicamos, é um tribunal. Você tem que entender o reino de Deus como um tribunal. Existe um juiz que é Deus, o Senhor de toda a terra. Justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão diante da sua face. Ele é o grande juiz. Mas como todo tribunal, tem um réu. Quem que é esse réu? É o ser humano, é eu e você. Não é? E tem um advogado,
Jesus Cristo justo, aquele que realmente nos substituiu na cruz, não é? Levando a nossa sentença, a nossa condenação. Mas, obviamente, existe uma acusação. Existe todo um sistema prisional, penitenciário, de punição. Alguém tem que se encarregar desses ofícios, você entende? Você vai ver sempre os demônios se encarregando da acusação, se encarregando da carceragem, não é? Os espíritos de aflição. Mas você tem que enxergar a coisa como um todo. Então é importante entender que, na verdade, Satanás é periférico. Satanás não é o protagonista da história humana. Não é. Inclusive, se você vê qual é o peso que a Bíblia dá para o diabo. Você já percebeu? Assim, olha, eu já li a Bíblia inteira várias vezes. E, de fato, você percebe que o diabo não é uma ênfase aqui, não. Ele está longe de ser a ênfase. A primeira ênfase, lógico, é Deus. A segunda ênfase é a responsabilidade humana. E lá em último lugar é o diabo. Você pode observar isso. Por isso, assim, é muito importante a gente ter uma visão geral da Bíblia. Eu costumo dizer, quando você começa dá uma ênfase para um assunto, uma ênfase a mais ou a menos que a Bíblia dá, você se torna desequilibrado. Entende? Então, o diabo não é o protagonista, não é ele que vai dizer como vai ser a história. A princípio, realmente somos nós mesmos. Como Pedro fala, Satanás anda ao derredor. Ele é periférico. Ele é periférico. É lógico que se você é uma pessoa desatenta, não é? Uma pessoa que entra por um caminho de carnalidade, de injustiça, o diabo vai esfregar as mãos. E a gente não deve ignorar. Jesus disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Entende? Mas ninguém tem que ser refém do diabo. Ninguém tem que ser refém. Nós podemos realmente reagir. E por isso que nós temos que entender a ênfase que precisa de ser dada, não é? Esse capítulo 28 de Deuteronômio, a gente tem ali uma lista de maldições que viriam como consequência da desobediência à aliança estabelecida com Deus. Isso ficou bem acordado, não é? Então, olha, se vocês obedecerem, vai acontecer isso, mas se desobedecerem, vai acontecer isso outro, não é? Quando você lê todas aquelas maldições, são mais de 50 versículos, gente. Deus expressando como ele corrigiria as desobediências do povo, não é? Então, aquilo não é um criador zangado, perdendo o controle de si mesmo, fazendo ruindades. Mas também não é aquilo não está demonstrando uma ruindade ou uma fraqueza no caráter de Deus. Então Deus está dizendo que vai punir assim, 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 como se Deus fosse um Deus descontrolado e que tem uma fraqueza de caráter. Não. Esse mesmo Pai Celestial foi revelado em Jesus. A provação de Jesus no Getsêmani e a cruz continham tentações a um comportamento vingativo, vamos dizer assim, maiores do que qualquer personalidade no universo toleraria. Na verdade, aquilo está falando que Deus tem um compromisso em nos corrigir. E é por isso que nós realmente podemos confiar nele.
De certo modo, a maldição ela pode ser vista, então, como essa ausência do favor necessário de Deus. Muitas pessoas entendem que Deus é santo, que o pecado causa retirada da sua presença, mas é importante entender que o mundo espiritual, gente, não tolera o vácuo. Então, a pior coisa que pode acontecer com um indivíduo, com uma nação, seja o que for, é aquele veredito que veio no ministério de Eli, quando realmente veio aquela sentença, Icabode, foi-se a glória de Deus. Esse é o problema maior, gente. Por isso que o nosso objetivo primordial, quando a gente lida com o ministério de libertação, a questão das maldições, o nosso objetivo primordial não é a remoção do inimigo, não é remover o inimigo. Lógico, eu falei, o mundo espiritual ele não tolera o vácuo. Quando a presença de Deus sai, automaticamente, uma infestação demoníaca vai ocupar esse espaço. O problema maior não é a presença dos demônios, mas é Icabode, foi-se a glória de Deus. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa, uma família, seja o que for, uma cidade, uma nação, em profunda angústia, em profunda agonia, sofrimento terrível, qual que é a mensagem maior? Que tem um principado demoníaco ali, o principado tal? Não! A mensagem principal é que Deus foi embora daquele lugar. Esse é o problema. E libertação não é remover o inimigo, é trazer a arca da aliança, da presença de Deus de volta. Isso é libertação. Não é ficar berrando, gritando com o principado. O que nós podemos fazer para corrigir os nossos caminhos, que vai fazer Deus voltar? Isso é libertação. É você entender a correção de Deus. Se você pensar lá nos dias de Neemias, a tarefa de Neemias era reconstruir Jerusalém. Lógico, Jerusalém tem toda uma tipologia, porque significa o lugar de paz, é aquele lugar da presença de Deus, que agora estava em ruínas. E a gente vê qual que era a prioridade de Neemias. Era restaurar os muros, as portas, não é? Mas também as brechas, estabelecer os limites que foram destruídos. E foi aí que o inimigo se levantou, operando num espírito de acusação e engano. Você lembra? Sambalá e Tobias. A Bíblia fala lá, mas Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Imagina, Neemias estava trabalhando na reconstrução dos muros da cidade. E agora o inimigo se levanta com toda a fúria, trazendo acusação, confusão, engano. O que você teria feito? Talvez se eu estivesse no lugar de Neemias, provavelmente eu teria ordenado uma investida militar imediata contra esse aborrecimento. Mas Neemias foi mais sábio. Qual foi a prioridade de Neemias? Continuar na construção do muro. Tudo bem, cada construtor tinha que trazer a cinta, a sua espada, mas eles perseveraram aonde? Construindo o muro. Neemias não permitiu que a presença do inimigo o distraísse da sua tarefa primária. Ele falou, eu estou fazendo uma grande obra,
de modo que não poderei descer, porque cesaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Essas são as prioridades dos intercessores hoje. Nós estamos caçando o inimigo ou estamos reparando o muro? O que é mais importante? Caçar o inimigo ou reparar o muro? Claro que nós temos autoridade para remover os demônios. Mas será essa a tarefa principal? É importante a gente entender, gente, que a questão maior é Deus, não é o diabo. O princípio da maldição é divino e não demoníaco. Ainda que o diabo pode ser um agente. Ele só é um agente da maldição, da perseguição, do aprisionamento. Mas a maldição é divina. É um princípio divino de correção. A questão maior não é remover demônios. A questão maior é lidar com esse veredito. E cabode. Foi-se a glória de Deus. E o último ponto aqui para a gente fechar. A essência da maldição também reside na desconexão geracional. Quando nós voltamos lá ao texto de Malaquias 4:6, isso fica bem claro. Essa informação bíblica é essencial. Quando os pais não se convertem aos filhos e os filhos não se convertem aos pais, ou seja, quando a injustiça, o abandono, a imoralidade, o abuso dos pais é correspondido com rebelião e desonra dos filhos, nessa desconexão entre gerações, a maldição se instala, ou seja, não é? Vêm os infortúnios, as perseguições espirituais, possibilitando que o insucesso dos pais se repita na realidade dos filhos. Quando os pais não se convertem aos filhos, os filhos não se convertem aos pais. Os filhos vão acabar repetindo a história dos pais. É o que nós chamamos a brecha das gerações. Quando os pais provocam os filhos à ira, os filhos não ouvem os pais, sendo espiritualmente desnorteados pela amargura e pela rebelião. Essa foi a história de Caim, essa foi a história de Esaú, de Absalão e de muitos de nós. Essa quebra de relacionamento entre gerações, entre pais e filhos, distorce a identidade, danifica a capacidade emocional para estabelecer relacionamentos, endemoniza a herança da posteridade, fazendo com que os filhos incorram nos mesmos erros dos pais. Deus deixou isso muito claro. Isso é uma lei. É uma lei. Desconexão geracional. Por isso que aqui, gente, nós entendemos uma outra maneira poderosa de lidar com a maldição, com o castigo, com as consequências. Porque lidar com a culpa do pecado não é muito difícil. Se você transgrediu uma lei, você arrependeu genuinamente, Deus te perdoou, removeu sua culpa. Lidar com a culpa do pecado não é complicado. O mais complicado é lidar com as consequências, com esse campo de injustiça que foi semeado através de determinadas transgressões. Então nós vimos que amar a correção, vamos dizer, a princípio, é a essência para se lidar com a maldição. Amor à correção. A gente não chega e eu quebro essa maldição em nome de Jesus. Não funciona assim. Não se quebra a maldição em nome de Jesus. É muito importante você entender a desordem
e você se submeter à correção de Deus. Por isso que Davi fala: bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Correção é uma coisa que normalmente as pessoas não gostam, né? Mas quando você se submete, você ama a correção, olha, Deus vai tirar a vara. O diabo vai estar longe de você, se você é uma pessoa que ama a correção. E a outra maneira de lidar com a maldição é a intercessão, a reconciliação. É você ser um agente de reconciliar as gerações, reconciliar matrimônios, pais e filhos, raças. A Bíblia fala que é para isso que o sangue de Jesus foi derramado, para desfazer a barreira entre gregos e gentios, homem e mulher, servos e senhores, derrubar as barreiras. Porque o castigo se fundamenta na desconexão. Quando alguém reage à injustiça com amargura, essa pessoa vai repetir a injustiça que ela foi vítima. É uma lei. Quando os pais não se convertem aos filhos e os filhos se rebelam e desonram os pais, eles vão fazer pior que os pais fizeram com eles. É uma lei. Nós temos que nos colocar nessa brecha. Você se lembra daquele episódio quando o povo de Israel foi guerrear contra os amalequitas? E foi bem interessante porque Amaleque era um inimigo terrível. E na Bíblia, se você estuda sobre Amaleque é uma tipologia da carnalidade. E foi interessante que Moisés estava liderando a nação. E Deus deu a seguinte orientação: Moisés foi para um monte interceder, juntamente com Arão e Hur, enquanto Josué e o povo foram para o campo de batalha. E começou a acontecer algo bem interessante, porque a Bíblia fala o seguinte: quando Moisés levantava os seus braços, Josué prevalecia contra os amalequitas, contra os inimigos. Mas quando ele abaixava os seus braços, os amalequitas prevaleciam. Negócio interessante isso. Isso está mostrando duas gerações, uma geração Moisés, uma geração Josué, não é isso? Duas gerações. Você pode observar, sempre tem um conflito entre as gerações, uma dificuldade de entender a dinâmica de uma geração para outra. Mas a geração mais velha não prevalece sem a mais nova, e a mais nova não prevalece sem a mais velha. Josué e o povo não prevalece sem Moisés, e Moisés não prevalece sem Josué. Lógico, a geração mais velha tem mais sabedoria, mais experiência, mas cansa mais rápido, já não tem aquele vigor de antes. A geração mais nova tem força, resistência, mas não tem tanta sabedoria, tanta maturidade. Um precisa do outro. Quando Moisés abaixava os braços, o que acontecia? Amaleque prevalecia. Mas ainda bem que Moisés estava bem assessorado. Ele tinha Arão e Hur, que representa uma liderança sacerdotal, uma liderança diaconal. Eles assentaram Moisés na rocha, não é isso? Uma posição de descanso. Seguraram os braços, cada um segurou um dos braços. Os braços de Moisés eram pesados. Você não imagina o peso que tem o braço de um líder, né? Mas a responsabilidade que alguns líderes carregam. E dessa forma, o que aconteceu? Josué exterminou a memória de Amaleque da face da terra. Eu te pergunto, quem foi que decidiu essa vitória? Quem decidiu? Foi Josué? Foi Moisés? Foi Arão? Foi Hur? Imagina se Arão e Hur estivessem brigando lá enquanto Moisés estava tentando manter os braços levantados. Quem que decidiu essa vitória?
Os relacionamentos. Os relacionamentos. O coração de Moisés para interceder por Josué. O coração de Josué para guerrear. Arão e Ur. Os relacionamentos. Gente, é assim que a gente lida com o castigo, com a maldição. Eu creio que Deus quer nos levantar como reconciliadores de gerações. Reconciliadores de raças. Esses que vão se colocar na brecha e vão promover a paz. Reconciliação. Então, quando nós olhamos para esse quadro inteiro, e você olha para esse princípio, da forma como a Bíblia apresenta, a gente percebe assim como Deus pode trabalhar nas nossas vidas a partir disso, com essa consciência, desse conceito, não é? Quando nós entendemos essas coisas. A essência do princípio da maldição, gente, é lidar com as nossas desobediências, erros, apostasias. Deus vai nos corrigir. Consequências vão vir. Muitas vezes até demoníacas mesmo. Elas vão vir como um mecanismo de alerta, para que nós possamos realmente discernir as desordens. Pecados, iniquidades, injustiças, imoralidades que têm que ser tratadas à luz da cruz de Cristo. E quando nós lidamos com as desordens, nos colocamos debaixo dos princípios certos, nós vamos experimentar vida e paz. Curva sua cabeça então, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você um pouco. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas você e Deus sabem muito bem. Pode ser que algumas pessoas que estão aqui dentro hoje estão experimentando isso, as duras consequências de violar princípios, leis, alianças que foram estabelecidas em Deus. Toda lei, toda aliança carrega uma maldição. As coisas não funcionam como uma mágica. Ah, vou passar por uma libertação e vou ser livre disso aqui. Não, não funciona assim. Você não pode querer transferir uma responsabilidade que é sua para qualquer outra pessoa ou ministério que seja. Você tem que entender as desordens, escolhas que talvez você fez e não devia ter feito. Ou entender isso na dimensão da sua linhagem, porque nós somos um povo sacerdotal. E o sacerdote é aquele que representa. A Bíblia fala que o sacerdote é aquele que se compadece eternamente dos ignorantes e errados, oferecendo 12 sacrifícios, sabendo que ele também está rodeado de fraquezas, mas é o que representa e oferece dons. Sente a dor dos outros, confessa intercessoriamente as iniquidades. Quando Deus nos acha nesse lugar sobrenatural que é a brecha, nós começamos a virar uma chave no mundo espiritual. Redimindo as iniquidades, restaurando os lugares antigamente assolados de geração em geração, como diz Isaías.
deixando para nossa posteridade um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e a paz vão prevalecer. Tira os olhos das consequências, tira o olho da maldição, da perseguição, dos demônios. Olha para a desordem, olha para as iniquidades, para as imoralidades que têm sido cultivadas na nossa vida, família, linhagem. Vamos redimir isso. Se você precisa de fazer algum conserto com Deus no seu coração, faça. Se você precisa de corrigir o seu caminho, talvez você já vem numa queda de braço com o Espírito Santo há tanto tempo, o Espírito Santo tentando te mostrar algo, te convencendo, querendo te corrigir. A Bíblia fala: não endureçais o vosso coração como no dia da provocação. Aceita a correção. Aceita a correção. Se converte à correção de Deus. Se coloca na brecha pela sua família, pela sua linhagem. Seja um reparador de brechas, um intercessor. Esse que se compadece eternamente daqueles que na ignorância têm acumulado injustiça. Se coloca na brecha, combate, não o mal, mas o bom combate da fé dessa forma. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Ouve, Senhor, a oração de cada coração. Senhor, que o Seu Espírito possa realmente iluminar o nosso caminho, a nossa história. Senhor, nós queremos entender realmente o caminho que nós fizemos. Queremos entender o tipo de caminho e sistema que a nossa família tem produzido nas nossas vidas. E dá-nos a sabedoria, Senhor, de entrarmos como agentes redentores. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Nós vamos dar um break, né? Daqui a pouco a gente volta. Uma cantina funcionando aqui do lado, e às 8 horas nós vamos começar novamente aqui. A cantina aqui do lado funcionando, tá bom? Saem, depois nós vamos voltar às 8 e nós começamos.